Amém. Pode vir também, pode subir o altar, em nome de Jesus. Pode subir o altar. Tem mais alguém com alguma causa que só Deus pode fazer também? Pode subir também o altar também. Talvez você está aqui e tenha uma causa que você já entendeu que só Deus, só Ele pode fazer. Eu quero orar por você nesse momento, porque Deus tocou no coração hoje, para que milagres venham acontecer aqui hoje, em nome de Jesus. Quem crê, sobe o altar. Se você não crê, fica onde você está. Mas se você crê que Deus pode fazer aquilo que só Ele pode, se você tem uma causa aí impossível, se tem algo que está difícil, pode subir o altar. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Amém? E Ele disse, Ele deu poder para a igreja, Ele disse que se 1 ou 2 orar na igreja, crendo, no céu é confirmado por Deus. Eu creio nessa palavra em nome de Jesus. E se Ele diz, está dito. Amém, irmãos? Tem mais alguém com alguma causa impossível, alguma situação difícil? Pode subir. Nós vamos orar agora, nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Estendo suas mãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, Deus, em oração, levamos nosso pensamento a Ti e apresentamos o Senhor, Pai, além das crianças, que é teus sonhos, que é os teus projetos para o nosso futuro, para o futuro da nossa família. Nós colocamos também, ó Deus, aqueles que se encontram enfermos, ó Deus, como Davi, que está lá no hospital nesse momento. Ó Deus, só o Senhor sabe de todas as coisas, e eu creio, eu libero sobre aquele lugar, não somente sobre a vida dele, mas de todos aqueles que estão clamando pelo Senhor e crendo, ó Deus, uma cura, um milagre, ó Deus, sobrenatural, não só sobre a vida dele, mas todos aqueles que ali estão, crendo que o Senhor pode, e também sobre esses que estão aqui nesse altar agora, Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor a causa deles, a situação deles, e acreditamos que o Senhor pode fazer, que o Senhor tem o poder, tem todo o poder para realizar aquilo que nós cremos. Não basta o Senhor ter esse poder se nós não cremos. O Senhor diz para aquele pai daquela criança que estava possessa, quando o pai disse, se o Senhor pode curar o meu filho, o Senhor cure meu filho, por favor. Jesus disse para ele, se eu posso, você crê que eu posso? E ele disse, eu creio, mas eu não tenho fé o suficiente. Aumenta a nossa fé, aumenta a minha fé. Ô Pai, eu peço agora nesse momento para aqueles que têm uma fé limitante, uma fé que não opera o milagre, que não permite que o milagre aconteça. Eu te peço agora, Espírito Santo, vai visitando essas pessoas nesse momento e vai limitando, vai aliviando sobre elas, ó Deus, e liberando sobre elas uma fé sobrenatural, uma fé para crer, ó Deus, no impossível. Tua palavra diz, ó Deus, que através dos sinais, ó Deus, as pessoas creriam no Senhor, iam aumentar a fé e a crer no Senhor. Eu libero sobre eles agora, sobre esta palavra que está na tua palavra. Eu libero cura, eu libero libertação, eu libero milagres dos sobrenaturais sobre cada uma delas, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glorifique a Deus com as palmas. Só desça desse altar tomando posse do seu milagre e da sua vitória. Eu creio em nome de Jesus que Deus operou esse milagre aqui. Em nome de Jesus. Eu creio nisso. Amém? Tome posse disso. Eu creio nisso em nome de Jesus. A Bíblia diz que tudo é possível. Tudo é possível a quem, irmãos? Glória a Deus. Tudo é possível ao que acredita. Essa é a palavra de Deus. Quem disse foi o próprio Jesus. O próprio Jesus diz, olha, tudo é possível àquele que acredita. Então eu preciso crer nisso. E se você creu, se você que subiu aqui, acreditou, pode ter certeza, Deus vai fazer. Amém, irmãos? Nem vai fazer, Deus já fez. Você vai chegar em casa e vai ter a notícia de que a obra de Deus operou o milagre. Eu creio, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando recebeu a notícia de que Lázaro estava muito doente e que poderia morrer... Oi? Para quê? Ah, tá. Aqui já está ligado. Daqui a pouco vai fazer frio. Bota 24, então, por favor. Senão vai gelar. Não, pode pôr 24, que 24 mantém. A Bíblia diz que quando Jesus recebeu a notícia de que o Lázaro, um dos seus amigos, que a Bíblia chama de amigo íntimo, ao qual diz o texto que era o discípulo que Jesus amava, mas não era esse texto no original, diz que era o discípulo que amava Jesus. Claro que Jesus o amava, mas a história ali não é bem assim.
porque senão nós vamos entender que Jesus tem pessoas preferidas, que ele ama uns e não ama os outros. Eu queria pedir para os casais de namorado que aqui não é lugar de namorar, então aqui não é lugar de estar abraçadinho, beijando. Se comporte. Tira o braço de cima do ombro do outro. Nós estamos numa igreja. Vamos colocar as coisas em ordem. Deixa para namorar lá na praça. Então a Bíblia diz que Jesus tinha esse amigo, que ele amava. Mas o texto ali no original não é que Jesus o amava, é ele que amava Jesus. Tanto é que no texto, quando você lê, a Bíblia diz que a irmã de Lázaro manda avisar Jesus e diz, olha, aquele que o discípulo que o Senhor ama. E não é bem assim. O discípulo que o Senhor sabe que te ama, ele está doente. E essa doença é para a morte. Os médicos especialistas tiveram aqui e disseram que essa doença é para a morte, ele vai morrer. Então eu te peço, venha nos socorrer, venha curá-lo. E a Bíblia diz que Jesus mandou um recado de volta dizendo, diga para eles que essa doença não é para a morte. E que ele não vai morrer. Amém, irmãos? Você está prestando atenção? E aí ele diz, essa doença não é para a morte, ele não vai morrer. E a Bíblia diz que Jesus permanece no mesmo lugar 4 dias. Quantos dias? 4 dias. No 4º dia, Jesus levanta e diz para os seus discípulos, vamos acordar Lázaro, porque ele dorme. E os discípulos, o texto diz que os discípulos achavam que Jesus estava falando literalmente isso. E como que Jesus sabe que ele dorme, se nem lá nós fomos? Mas o texto embaixo tem um parênteses que diz assim, Jesus estava falando do sono de morte para nós. A morte para nós é morte, é o fim. Mas para Jesus é um sono. Para Jesus tem uma vírgula. E a Bíblia diz que Jesus estava falando da morte de Lázaro, mas que Lázaro estava dormindo. Para Jesus estava dormindo. E a Bíblia diz que quando Jesus chega na aldeia, onde o Lázaro morava, a irmã de Lázaro, a Maria, ela corre de encontro a Jesus, se lança aos pés dele e diz, se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido. O Senhor chegou atrasado, chegou tarde demais. Isso é o que muitas pessoas pensam, por isso não vive o milagre. Porque Jesus dá uma chave ali dizendo o seguinte, se tu creres, verás a glória de Deus. Muitas pessoas não vivem o sobrenatural de Deus na vida e nas situações da vida porque elas não creem com a devida fé que deveria ter. E Jesus disse para ela ali uma chave que serve para todos nós. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Se você crer, você verá a glória de Deus. E a Bíblia diz que tudo é possível àquele que acredita. Então a Bíblia também nos diz em Hebreus capítulo 6 que nós precisamos entrar na presença de Deus crendo que Ele é galardoador e recompensador daqueles que creem nele, aqueles que amam a Jesus. E a Bíblia diz que o que faz Deus ser Deus é a sua emanência e a sua transcendência. O que faz dele ser Deus é o seu poder sobrenatural. É a onipresença, onisciência e onipotência. É isso que faz dele Deus. Porque senão ele seria um Deus como Satanás. É Deus. Satanás também é Deus. Com letra minúscula, mas é Deus. Está na Bíblia. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz assim, o príncipe desse século, o Deus desse século, está escrito lá, com letra minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória do Evangelho de Deus com letra maiúscula. Ter atributos de milagres, o diabo tem. E isso não faz dele Deus com letra maiúscula, faz dele um Deus menor, um Deus pequeno, infinitamente pequeno, um Deus infinitamente incapaz. Com toda essa incapacidade dele, essa infinita incapacidade dele, ele tem feito muito estrago, inclusive estragando a fé de muitas pessoas, atrapalhando na salvação de muitas pessoas.
destruindo o casamento de muitas pessoas, destruindo projetos de muitas pessoas, com toda essa infinita fraqueza que ele tem. E a Bíblia diz que Deus, como onipresente, onisciente e onipotente, quer dizer, o único que tem todo o poder, o único que tem toda a ciência, todo o conhecimento, o único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que Jesus veio anunciar, é o Deus que Jesus disse, na palavra dele ele diz, o diabo, o Deus menor, ele vem matar, roubar e destruir, mas o Deus que eu tenho como Pai, e que ofereço a vocês como Pai, ele vem dar vida e vida em abundância. Mas eu preciso crer nisso. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar que a última palavra sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos sonhos, nossos projetos, tem é Deus. Eu preciso acreditar nisso. E não somente acreditar, mas eu preciso trabalhar a minha fé. A Bíblia diz que a fé ela precisa ser operada, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser desenvolvida. Por isso aquele pai diz para Jesus, olha, eu creio, mas eu te peço, aumenta a nossa fé, porque o que eu creio não é o suficiente para ver o milagre. E aí Jesus diz, olha, ô geração incrédula, geração ruim, porque até quando vocês vão me ter na presença de vocês? E até quando vocês vão sofrer? O que Jesus estava dizendo? Eu já estou há 3 anos e meio no meio de vocês operando milagres, fazendo maravilha, ensinando a vocês como conquistar esses milagres, como conquistar essas maravilhas, e até agora parece que nada. Eu estou indo embora, até quando vocês vão me ter aqui no meio de vocês? E até quando vocês vão ficar sofrendo? Por essa incredulidade, por essa fé que não tem capacidade de operar nada, mesmo ele dizendo que se a fé for como um grão de mostarda, ela pode muito em seus efeitos. E ele cita exemplos de Elias, o profeta do passado, que era um homem sujeito como qualquer um de nós, mas a Bíblia diz que ele orava a Deus e dizia, segundo a minha palavra não chove, e não choveu, irmãos. E a Bíblia diz que ele orou de novo, depois de 3 anos, vai chover, e choveu. O próprio Jesus diz que se você crer, você pode todas as coisas. Há poder sobrenatural na fé, sim ou não? Agora, esse poder dessa fé não está em você. O que você precisa é acreditar que Jesus faz. Porque é Ele que faz. Ele diz para os seus apóstolos, olha, tudo que orar ao Pai em meu nome, Ele concede. Eu preciso entender isso. Essa fé sobrenatural, ela não é minha. Ela não é exclusivamente minha. Mas eu tenho acesso a essa fé sobrenatural. E eu preciso desenvolver esse entendimento. Eu preciso abrir a minha mente e dizer, eu preciso entender sobre essa fé. Eu preciso ter acesso a essa fé. Porque eu tenho algo na minha vida, tem algo na minha casa, na minha família, tem sonhos, tem projetos, que eu sei que existem opositores, eu sei que existe inimigo, eu sei que existe uma multidão lá fora, torcendo contra, e às vezes não está nem lá fora, às vezes está pertinho de você, torcendo contra, puxando o contrário, combatendo contra. E aí essa fé, ela tem que sair daquele imaginário e entrar no físico. Ela tem que entrar na operação, você precisa operar. A Bíblia diz que Abraão, quem? Abraão, teve a fé imputada. Teve a fé imputada como justiça, como decreto, porque Deus disse para ele, me entrega Isaac. E a Bíblia diz que ele foi entregar esse Isaac. Depois de ter uma luta muito grande com ele mesmo, porque a entrega seria feita 3h30 depois, mas a Bíblia diz que ele ficou rodando em volta do local onde seria sacrificado o menino 3 dias e meio. Para desenvolver essa fé você precisa lutar com você mesmo, que é o pior inimigo, que é aquele que trabalha o tempo todo na incredulidade. E quando ele não trabalha na incredulidade, ele trabalha para construir dentro de você situações que impedem essa fé a operar. Fé que eu digo, poder de Cristo. A fé não é nossa, a fé é dele. Ele nos dá o direito de usar essa fé. E a Bíblia diz que Abraão teve a fé justificada, teve a fé ali confirmada pelo sacrifício que ele fez.
Não foi pela entrega de Isaac, porque a Bíblia diz que quando ele vai entregar Isaac, Deus fala, não precisa. Eu não quero esse sacrifício. O sacrifício que me agrada é a sua disposição em obedecer um pedido meu. Então, o sacrifício que agradou a Deus foi a capacidade de lutar contra si mesmo e entregar aquilo que ele não queria entregar, mas sabia que era necessário porque Deus pediu. Não sei se você está entendendo, mas Deus está dizendo que quando você resistir à palavra de Deus, os milagres ficam retidos. Mas quando você ceder à palavra de Deus, você se render à palavra de Deus, os milagres são derramados. Não são entregues, são derramados. Por isso que a Bíblia diz que quando você entrega, as janelas do céu se abrem e Deus derrama. Mas você precisa entregar. A Bíblia diz que quando você crer, será salvo tu e tua casa. Olha o nível. Por isso que ele deixa claro na palavra dele, tudo é possível àquele que acredita. Mas eu preciso desenvolver essa fé. Acreditar é obedecer. Posso ouvir um amém, irmãos? Fala para a pessoa que está do lado, estar aqui na igreja, no dia de culto, não faz de você um cristão verdadeiro e autêntico. O que faz de você um cristão verdadeiro e autêntico é a obediência àquele que disse o que você deveria fazer. É essa obediência que a Bíblia chama de paz. A palavra paz ali, ela opera, fé. Paz é shalom. A palavra fé, ela é derivada literalmente da fidelidade, por isso fé. É você ter fidelidade à palavra de Deus. Olha o que diz aqui na palavra, eu estou fazendo isso aqui, eu quero entrar logo aqui nesse texto, mas eu quero preparar seu coração para receber essa palavra, porque ela é muito forte. Posso ouvir um amém? Preste atenção no Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 26 em diante. Eu quero que você entenda isso aqui, que isso aqui é muito sério. A palavra de Deus diz assim, no Efésios 5, 26, se quiser colocar no telão, pode ser. Olha o que diz aqui. A fim de a santificar, tendo a purificado com a lavagem da água pela palavra. Versículo 27. Para apresentá-la a si mesmo uma gloriosa igreja, ou uma igreja gloriosa. Olha só, presta atenção. Sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante a isso. Quer dizer, ele está dizendo, olha, você, para receber os benefícios a você mesmo, é para você mesmo, ele está falando. Ele quer que você se apresente e o maior beneficiário dessa apresentação é você mesmo que vai se beneficiar. Mas ele está dizendo, mas você precisa entender o seguinte, não tem como receber nada de Deus se você não prestar atenção nos requisitos para que esses milagres aconteçam na sua vida. Qual deles? Ele diz aqui, você precisa apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, cheia de glória, sem mácula e sem ruga e sem nem qualquer outra coisa semelhante. E aí, qualquer outra coisa semelhante, ele te deixa livre para você trazer na sua memória e trazer o entendimento que para uns, mancha e ruga é uma coisa, para outros, mancha e ruga é outra coisa, mas no final vai dar tudo igual. O que ele está dizendo? Você precisa ter o seu caráter ilibado. Não ter nenhuma mancha. Mancha fala de coisa do passado. Precisa ser tudo apagado. Todos os pecados, as legalidades, elas precisam ser apagadas da sua vida. Porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 11 que existe um acusador lá no céu, acusando os filhos de Deus dia e noite pelos pecados cometidos. E a Bíblia diz que esse mesmo acusador, ele é vencido pelo sangue de Jesus. Depois leia em casa. Ele é vencido, as acusações dele é vencida pelo sangue de Jesus, derramado naquela cruz. E aí ele continua dizendo que as pessoas que venceram essas acusações, a Bíblia diz assim, eles não, valorizaram a própria vida,
mas derramar o sangue de Cristo sobre si, ainda que lhe custasse a morte. Sabe o que é isso? Fidelidade até a morte. Mas o texto é bem bonito, que o texto diz que eles venceram pelo sangue de Cristo porque não negaram nem a sua própria vida. É esse tipo de crente que Deus está esperando ou está procurando, como diz o próprio Jesus, que o Pai está à procura dos verdadeiros, porque existe o falso. Ele quer os verdadeiros, aquele que adora de verdade, em espírito e em verdade. É esse tipo de crente que vai viver o sobrenatural de Deus. É esse tipo de crente, irmão, que libera uma palavra e Deus age. É o tipo de crente que Deus fala. Deus fala, uma pessoa fala e Deus fala, eu assino embaixo. É o tipo de crente que não precisa usar o nome de Deus, ele diz em meu nome. Que era o profeta Elias, ele diz, segundo a minha palavra, não chove e não chovia. Por quê? Porque ele estava ali em nome de Deus. Então, se você está aqui hoje em nome de Deus, a autoridade de Deus está sobre a sua vida. Mas você precisa ser imaculado. Está aqui o texto. Você precisa ser uma pessoa sem mancha, sem ruga, sem mancha. Presta atenção, presta atenção. Sem mancha é sem nenhuma acusação. Porque a mancha, ela é uma acusação. Pastor, e como que eu faço para apagar essa mancha? Algumas pessoas no domingo apagaram essas manchas. Que delas? Levanta a mão quem no domingo se batizou. Olha aí. Essas 3 pessoas apagaram as acusações. Então o batismo é fundamental para uma pessoa que quer operar a fé, uma pessoa que quer viver o sobrenatural de Deus. Está no texto, está aqui na palavra. E esse texto de Efésios 5, ele está falando para a igreja. Presta atenção nele depois em casa, lê ele completo. A gente usa para casamento, mas o texto é literalmente para a igreja. Ele faz uma comparação do noivo e a noiva. Nenhum homem se apaixona por uma mulher que tem a vida toda manchada, até que ela confesse, até que ela seja transparente. Casamentos são destruídos porque o cara descobre depois uma mentira, e mentira não vai subsistir sobre nada. É a verdade que mantém uma aliança. E o texto é claro que aquela noiva não pode ter manchas, não pode ter acusações, porque a Bíblia diz que tudo que está em oculto, uma hora vai vir à tona. Provérbios, presta atenção, Provérbios 28, versículo 13, está escrito a palavra, ninguém jamais prosperará se tiver pecados encobertos. Mas aquele que confessa com a intenção de deixar, alcançará a misericórdia de Deus. Mas tem muita gente que já era para estar longe na vida, prosperar muito na vida, mas existem pecados encobertos. Pecados de estimação, como se diz. E o texto está dizendo, você precisa ter nenhuma mancha sobre a sua vida. Tem que ser sem mancha. Agora, presta atenção, não é somente sem mancha, sem acusação. Ele está dizendo o seguinte, você precisa estar sem mancha e não pode estar envelhecida. Olha o que ele diz no versículo 27. Para a santificá-la a si mesmo, apresentá-la a si mesmo, como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou nenhuma outra coisa parecida, mas santa, irrepreensível, grande, presta atenção, olha o texto, grande é este mistério, no versículo 32, grande é este mistério, versículo 32, mas eu falo em referência à igreja de quem, irmãos? De Cristo. Está entendendo que o texto não foi escrito para casamento, para casais? É um texto para a igreja, é uma revelação para a igreja. Mas ele usa o casamento, a figura de família, de fidelidade. Casamento tem que ter fidelidade, senão ele não subsiste. Casamento tem que ter integridade, senão ele não subsiste. Casamento tem que ter honestidade, senão não subsiste. Não pode ter nada oculto, nada escondido, porque uma hora vai ser descoberto e acabou. E Deus está dizendo acerca da igreja, Ele está falando, igreja, por favor, você precisa se apresentar gloriosa, como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga. Você precisa entender que você precisa, o maior beneficiado é você. Vamos para outro texto, capítulo 13, de 1 Reis. Nós vamos entrar nessa história aí para você ver.
Deus vai te falar algumas coisas, vai te mostrar quem é você nessa história. Como está você hoje? O que Deus quer operar através de nós? Por que a igreja parece que perdeu a força? Por que a igreja parece que perdeu a autoridade? Igreja que eu digo, não estou dizendo a igreja ministério profético, eu estou dizendo a igreja de Cristo na terra. Porque o que está acontecendo aí, irmão, nas autoridades, o que está acontecendo nos lugares mais altos dos poderes da terra é negligência da igreja. A igreja negligenciou o poder que Deus a deu, a autoridade que Deus a deu. Os tutores da igreja, os responsáveis pela igreja, negociou com homens, negociou com Mamon, que é o Deus das riquezas, dos privilégios. Mas a Bíblia diz que ele está vindo, o dono da igreja está vindo, e vai sentar e vai requerer conta dos seus funcionários. E a Bíblia diz que ele vai sentar e vai cobrar mais de quem lhe entregou mais, vai pedir mais de quem lhe confiou mais. Está chegando o dia do acerto de contas. E a Bíblia diz que todos nós, começando por mim, todos nós um dia estaremos diante dele. Teremos que prostrar o joelho diante dele, reconhecer que ele é o Senhor. Amém? E vamos prestar conta a ele de tudo que ele nos confiou. Tudo que ele nos confiou. Fala para a pessoa que está falando, você tem sido fiel a tudo que Deus confiou a você? Os dons, os talentos, as finanças, o conhecimento, porque Deus confiou coisas a gente. E a Bíblia diz que um dia nós vamos prestar conta dessas coisas. Presta atenção nessa história que é muito linda. Olha o que diz o texto, presta atenção, 1 Reis, capítulo 3, verso 1 em diante. Diz assim, eis que por ordem do Senhor, quem deu a ordem? Deus. Veio de Judá até Betel, um homem de Deus. O texto diz bem claro que esse homem era um homem de Deus. Ele veio aonde? A Betel. Para quê? Para falar com Jeroboão, que estava junto ao altar. O homem, o rei aqui, estava junto do altar. Uma pessoa que estava envolvida com o altar. Aí um homem de Deus foi enviado por Deus para estar com esse Jeroboão, que estava junto ao altar, para queimar incensos. Verso 2. E o homem clamou contra esse altar que estava sendo usado para queimar incenso. E ele diz assim, presta atenção que é muito forte. E o homem clamou contra o altar por ordem do Senhor, dizendo o seguinte, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá na casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti, sobre o próprio altar, sobre ti, os sacerdotes dos altos que sobre ti queimaram incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Olha o que o homem de Deus veio falar no altar em Betel, contra quem estava no altar, sacrificando no altar. Ele fala, olha, Deus mandou dizer sobre esse altar, que sobre esse mesmo altar será queimado ossos de homens que sacrificam nesse altar. Sabe por quê, irmão? Que aquela profecia ali, ela não ia se cumprir naquele dia. Levaria centenas de anos para se cumprir. Mas naquele dia Deus estava sentenciando todos aqueles que se aproximassem do altar com mentira. Por isso, em Apocalipse capítulo 2, quando ele vai um recado para a igreja, ele diz, você que tem nome de que está vivo, mas já está morto há muito tempo. Você que diz que é, mas não é nada, só diz que é. Mas eu vejo que não é. Esta mesma história no Antigo Testamento está acontecendo. Quem era Jeroboão? Filho de Salomão, herdeiro do trono, um dos herdeiros do trono. Aqui Salomão já tinha morrido. Ele se faz rei, assume uma das 12 tribos, que foi divididas, todas elas, porque Salomão pecou contra Deus. Agora esse rapaz cheio de autoridade,
cheio de poder, ele acha que tinha. Ele constrói altares e vai sacrificar a Deus. A deuses que o povo criou, que o povo gostava, que o povo queria. Ele é o tipo do cara que ele faz a vontade do povo. Da maneira que o povo quer, ele fazia o culto. Da maneira que o povo se agrada, ele fazia o culto. E a Bíblia diz que Deus não se agradou. Deus mandou um profeta, um homem de Deus. Deus falou assim, olha, levantei um homem de Deus e mandei até lá dizer para ele que aquele altar que está sendo queimado, aquele sacrifício, não é meu. E não vai ficar de pé. E inclusive todos que sacrificam naquele altar serão queimados. Pode estar morto, mas eu queimo nem que seja os ossos, vai ser queimado. Olha que palavra pesada. E a Bíblia diz que ele foi, o homem de Deus foi e disse. Olha o que acontece, presta atenção, vamos continuar na história que é forte. Isso é muito forte, você está entendendo? Sim ou não, irmãos? Olha o que diz o texto, olha como é forte. Além de ser queimado sobre esse altar, os ossos desses homens, olha o que diz no versículo 3. Desculpe, no versículo 2, diz assim, versículo 3 agora, né? Isso. E deu naquele mesmo dia um sinal, ele vai dar um sinal do que iria acontecer anos, centenas de anos depois. Dizendo o seguinte, este é o sinal que o Senhor falou através de mim. Eis que o altar se fenderá e a cinza que está sobre ele será derramada. Verso 4. Sucedeu, pois, que ouvindo isto o rei Jeroboão, a palavra que o homem de Deus estava clamando contra aquele altar de Betel, estendeu a mão sobre o altar, dizendo, pegue este cara. E logo a mão que ele estendera contra aquele homem de Deus se secou, de modo que ela não podia ser encolhida. Fala para o irmão assim, é coisa séria resistir à palavra do homem de Deus. E muito pior é levantar a mão contra o homem de Deus. Apontar dedo contra o homem de Deus. A Bíblia diz que o profeta, o Jeroboão, que era o falso profeta, que estava sacrificando no altar para agradar o povo. A Bíblia diz que quando Deus enviou o verdadeiro homem de Deus para ir lá chamar a atenção e dizer, cuidado, Deus não está se agradando dos seus altares. A Bíblia diz que ele não aceitou a repreensão, antes resistiu e estendeu a mão sobre o homem de Deus. Na hora que ele estende a mão dele se seca. Sabe o que é isso? A mão secar? Ficar improdutiva, ficar inoperante. E é um sinal. O profeta disse, eu vou dar um sinal aqui. Para saber que eu estou falando é de Deus. E o que eu estou dizendo vai acontecer um dia, mas hoje tem um sinal. O Jeroboão aqui se irrita, não aceita a repreensão, não aceita a correção, não aceita o confronto por bem, porque o profeta não foi lá por mal, foi por bem. Foi para interromper algo que iria acontecer centenas de anos depois. Deus às vezes nos fala aqui hoje o que Deus está vendo lá amanhã. Mas a Bíblia diz que quem rejeita a correção e a disciplina, rejeita a correção, cairá na destruição. Está no texto, é palavra de Deus em Provérbios. Mas a alma sábia, ela recebe a correção, ela recebe a disciplina e foge do caminho. Ela se desfaz daquele caminho, ela passa longe daquele caminho. Mas aqueles que se revoltam, aqueles que dizem, eu não engulo essa, eles só sentem em si o futuro dele. Aí olha o que diz aqui no versículo 5, ele diz assim, e o altar se fendeu e a cinza se derramou, segundo o sinal do homem de Deus, como ele apontara, por ordem de Deus. Versículo 6, então respondeu o rei e disse ao homem de Deus, eu rogo na face do Senhor teu Deus, roga por mim, para que se restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei restituiu e ficou como antes. Presta atenção, isso é muito sério, igreja. O homem de Deus, que é homem de Deus, sabe que ele não veio para julgar, nem para condenar, nem para sentenciar. Ele veio para dar sinais.
Por isso ele já começa dizendo, eu estou aqui para dar um sinal para você do que eu estou falando é de Deus. Na hora o cara levanta a mão se seca. Não foi pelo profeta, foi por Deus. Mas a Bíblia diz que o mesmo homem que teve a mão seca, ele entendeu e viu, e ele falou, me arrependo. Ora ao seu Deus para que a minha mão volte. E a Bíblia diz que ele orou e a mão do cara voltou. Profeta não sentencia ninguém. Profeta só dá sinal. Homem de Deus e mulher de Deus não é juiz. Não é julgador. Mas ele tem por Deus autoridade para secar e para restituir. Ele tem autoridade de Deus para dizer seca e seca. Não chove, não chove. Abençoa a casa dele, abençoa. Amaldiçoa a casa dele, amaldiçoa. Está na palavra. Por isso que não se deve brincar com o homem de Deus. Você brinca com quem você quiser, menos com o homem de Deus. Se você brincar com qualquer homem que não é de Deus, fique em paz. Não vai acontecer nada. Mas se você se levantar contra o homem de Deus, e se o homem de Deus for o verdadeiro homem de Deus, cuidado. A história vai começar a mudar de cabeça para baixo. As coisas ficam horríveis. Mortes, destruição, pobreza, miséria acompanham. Olha o que diz aqui, presta atenção no versículo 7, diz assim, o rei disse para esse homem, por favor, venha agora até a minha casa, venha que eu vou te dar comida com fartura, e eu vou te dar presentes, eu vou te dar riquezas, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar ouro. Eu vejo que tu és um homem de Deus verdadeiramente. Venha comigo. Eu vou sustentar você, eu vou te dar presente, eu vou te dar riqueza. Venha comigo. Venha para minha casa. Olha o que o homem de Deus faz. No verso 8 diz, porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desse metade da tua casa, eu não iria contigo. Por que, pastor? Olha o que diz o texto. Nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Verso 9, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra dizendo, olha o que Deus fala para ele, não comerás pão e nem beberá água e não voltará pelo caminho por onde você vieste. Verso 10, assim foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde ele viera até Betel. Irmãos, por favor, em nome de Jesus, eu estou te trazendo um culto de ensino hoje. É aquele culto que Jesus deu lá no Sermão do Monte, quando 58 mil pessoas viraram as costas e foram embora. Porque um dos discípulos de Jesus disse, dura esse discurso, quem pode suportar isso? Eu vim aqui, foi atrás de milagre. E foram embora, viraram as costas e foram embora. Ficaram 12 discípulos. Jesus olha para aqueles 12 discípulos e diz, e vocês, querem ir? Podem ir. Pedro levanta e diz, para onde iremos nós? Pois só tu tem palavras que traz vida eterna. Aleluia. Tem muita gente que diante desse discurso a vontade dele é levantar e ir embora, mas Deus já viu, Deus já sentiu. E aí sabe o que acontece com a pessoa dessa que vai embora? Ela não escuta o final. E pela atitude, pelo comportamento, ela denuncia quem é. E não é para o Pedro, é para o Espírito Santo. Pedro disse para Ananias e Safira, tu não mentiu para mim, tu mentiu para o Espírito Santo. Receba dele o que você merece. E a Bíblia diz que ele caiu seco. Assim aconteceu com a mulher dele. Olha o que o profeta está falando, olha o que Deus está falando aqui no verso 9. O profeta, o homem de Deus disse, olha, assim me ordenou o Senhor. Por que eu disse para você que você precisa ter sua integridade, sua fidelidade honesta, mas diante de Deus? Porque o profeta, antes de chegar ali, ele ouviu a voz de Deus. Deus falou, você vai lá, você vai profetizar contra aquele altar que está denegrindo, aquele altar que é mentiroso, aquele altar que é falso. Profetiza sobre eles. E diga para ele que todos aqueles que se aproximar daquele altar, um dia, nem que sejam os ossos deles, vão ser queimados. O mesmo profeta, ele recebe de Deus a mesma ordem e Deus diz para ele assim, e outra, agora é contigo. Essa profecia é para eles. Mas agora eu quero falar com você, profeta. O que, Senhor? O caminho que você for, eu não quero que você volte por ele.
E eu não quero que você se alimente daquela terra. Eu não quero que você beba daquela terra. Tem lugares, amado, que Deus proíbe você se alimentar e beber. Tem lugares que Deus fala, vá lá, só vai, não volta mais. O profeta, quando é de Deus, ele entende nos mínimos detalhes. Ele não só prega para os outros, mas ele traz para si a responsabilidade. Porque o Deus falou com ele, vai, mas não volta. Vai lá e profetiza, mas cuidado. Porque assim como você está profetizando lá, tem uma restrição aqui. Aí a Bíblia diz que o profeta voltou não para o mesmo caminho, diz o versículo 10. Assim foi por outro caminho e não voltou pelo aquele caminho. Ele resistiu, ele não negociou, o cara ofereceu dinheiro, ofereceu vida boa, ofereceu tudo de bom para ele. Mas ele falou, não, senhor. Eu tenho uma palavra sobre a minha vida, eu tenho uma responsabilidade sobre a minha vida. Olha no verso 11. Ora, morava também em Betel um profeta velho. Um quê, irmãos? Um profeta velho, morava lá nesse lugar. Diz assim, seus filhos vieram contar a ele tudo que o homem de Deus fizera naquele dia, lá em Betel. E as palavras que ele dissera ao rei, e contaram também a seu pai. Verso 12. Então perguntou o seu pai, por que caminho ele se foi? Pois os seus filhos tinham visto o caminho por onde ele fora, o homem de Deus. Vieram para ajudar. Versículo 13. Então disse a seus filhos, abardai agora o jumento para mim. E eles abardaram o jumento, no qual ele montou. Verso 14. E tendo ido após o homem de Deus, achou esse homem de Deus sentado debaixo de um carvalho. Presta atenção. E perguntou-lhe a ele, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Respondeu ele, sim, sou eu. Então, versículo 15. Então ele diz, vem comigo até minha casa e come pão. Mas ele diz o que, irmãos? Mas ele lhe tornou, olha o que diz. Versículo diz assim, versículo 16. Mas ele, o que diz o texto? Nem entrar em tua casa, nem tampouco comer o teu pão, nem beber água contigo neste lugar. Versículo 17. Porque me foi mandado pela palavra de quem, irmãos? Olha para cá. Na mesma cidade que este homem de Deus foi enviado para liberar uma palavra, existia um profeta. Só que a Bíblia diz que esse profeta estava envelhecido. Lembra do perigo que eu falei para você não ter cuidado de se envelhecer? Por que Deus usa um homem de Deus que vem lá de longe, se já tinha um profeta velho ali? Tem muita gente dentro do lugar, mas está envelhecido. E às vezes Deus tem que trazer gente lá de fora para ser usado porque os de dentro estão envelhecidos. Ou envelhecido ou enrugado, ou manchados. Aí a Bíblia diz que esse profeta velho, ele vai até o homem de Deus, porque ficou sabendo, o texto diz que os filhos contaram tudo que o homem de Deus fez, tudo que o homem de Deus falou, os milagres da mão do rei se encolher, voltar, os benefícios que o rei ofereceu, e ele disse, não quero, não como, não bebo, não... Aí, só que esse homem de Deus, ele cansa, ele fica cansado da viagem, era longa, ele senta debaixo de um carvalho para descansar, e este outro homem, profeta velho, envelhecido, ele fica sabendo onde ele estava, vem, encontra esse homem nesse lugar e fala com ele, vem comigo, mas ele diz, eu não posso comer, não posso beber neste lugar, porque foi a palavra do Senhor que disse isso para mim. Olha o que diz o texto no versículo 18. Respondeu-lhe o outro, o profeta velho, eu também sou profeta como tu. Olha para cá, irmão. Fala para o irmão do seu lado assim, isso é para você ouvir. Tem muita gente que acha que é igual você. Eu também sou profeta igualzinho você. Até é, irmão, só que está envelhecido. Fala para o irmão, até é, mas está envelhecido. Até é, mas está cheio de mancha, está com a vida manchada diante de Deus. Porque se você pode ser profeta, mas como eu, não, porque eu fui chamado por Deus. Alô?
Eu sou profeta como tu. Olha só o texto. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo para mim: faz voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. O que diz o texto? No finalzinho do texto, o que diz no finalzinho aí? Mas ele o quê? Tem muita gente dizendo: não, o anjo falou comigo. O Senhor falou comigo. Eu sou profeta igualzinho você, irmão. Deus também fala comigo. Vai, Miriam. Vai, Elimas. Elimas, em Atos dos Apóstolos 13, versículo 13, batia de frente com o apóstolo Paulo. Paulo falava uma coisa, ele falava outra. Ele se achava também. Está lá no depois lê Atos dos Apóstolos 13, do versículo 13 em diante. A Bíblia diz que Paulo para no meio do culto, olha para ele e falou: filho do diabo. Está lá no texto, filho do diabo. Seu filho do diabo. Quem que te deu essa autoridade para combater contra a palavra do Senhor, inimigo do céu? Receba agora a cegueira. E ficou cego. Autoridade de homem de Deus no Novo Testamento. Aí tem gente brincando com o homem de Deus. Eu também sou homem de Deus. O anjo falou comigo para você voltar e comer. Fala assim: pior do que profeta velho. Fala para o irmão assim: pior do que profeta velho é homem de Deus que dá ouvido a profeta velho. Pior do que o profeta velho é homem de Deus que dá ouvido a profeta velho. Fala para o irmão do seu lado: você é homem de Deus. Você é mulher de Deus. Não dê ouvido para profeta velho. Senão você se torna pior do que ele. Porque a Bíblia diz que o cara deu ouvido, irmão. Deu ouvido, presta atenção. Ele resiste dinheiro. Ele resiste vida boa com o rei e vai cair na conversa de profeta velho. Olha o que diz o texto, verso 19. Assim o homem voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Fez tudo aquilo que Deus falou para não fazer. Fala para o irmão do seu lado assim: qual voz que você tem ouvido? Qual é a direção que te sustenta, irmão? Tem muita voz por aí dizendo que é homem de Deus, mulher de Deus. Sabe quando é que você identifica que é a voz de homem de Deus e de homem velho, profeta velho? É quando a palavra sustenta a palavra de Deus. Tudo que vier, meu irmão, para satisfazer vontade, tudo que vier que for contra a palavra dita de Deus, sai fora. É palavra de profeta velho. Ah, mas é profeta, mas é velho. E outra, é fácil identificar. Se é um profeta de Deus, se Deus fala, por que ele não estava lá fazendo o que o homem de Deus foi fazer? Ele morava lá. Para que Deus tem que trazer de longe se ele morava ali, se ele é o homem que Deus fala com ele? Por que ele não tem uma igreja? Ué? Por que não tem uma igreja? Por que não tem ovelha? Se serve para dar conselho para a ovelha dos outros. Se serve para dar direção para o povo dos outros. Quem está entendendo? Deus está falando aqui. Eu tenho certeza que Deus está falando. Fala para a pessoa que está ao seu lado: cuidado. Tem muito profeta velho aí fora. Falando em nome de Deus. Querendo roubar a sua unção. Querendo roubar a sua posição. Querendo roubar a sua identidade de homem de Deus, de mulher de Deus. Posso ouvir um amém em nome de Jesus? Fique esperto. Você tem que ficar firme na palavra que Deus deu a você. Você tem que ficar firme naquela palavra que veio sobre a sua vida. E tem que ter cuidado. Lembra que eu falei dias atrás? Cuidado com os ouvidos, com os olhos e com a boca, sim ou não? Deus está falando, irmão. Por isso o tema do ano é o quê? Perseverança. Seja firme, seja perseverante. Não vacile. Olha o que diz aqui no verso 20. Presta atenção, verso 20. Estando ele na mesa, claro, comendo, né? Bebendo, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito ele voltar. Olha agora. Agora sim o profeta, agora a palavra de Deus vem sobre ele. O profeta velho. Sabe por quê? Deixa eu ler, depois eu te explico. Vamos ler. Versículo 20. Estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha voltado, feito ele voltar. Olha o versículo 21. E ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo o seguinte, olha só. Assim diz o Senhor, portanto foste rebelde à ordem do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te dera ou te mandara,
Verso 22. Mas voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar que te disse para não comer e não beber. O teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. O que eu falei para você, a responsabilidade está aqui também, tá? Não sou diferente de ninguém. Por isso que eu tenho muito cuidado. Não é porque é o homem de Deus que pode fazer o que quer, do jeito que quer. O homem de Deus tem compromisso com a palavra de Deus, não com gente, é com a palavra de Deus. E se gente que está segundo a vontade de Deus, o homem de Deus é responsável por ele. Está no texto. O homem de Deus recebe a palavra de Deus. Vá e não volte pelo mesmo lugar. Não coma pão lá, não beba água lá. Vai lá e libera a palavra. A Bíblia diz que ele foi e fez. Resistiu dinheiro de rei, resistiu posição de rei, resistiu tudo de rei. Mas foi vencido pelo cansaço. Foi vencido por quê? Pelo cansaço. Porque tem coisa que cansa, irmão. Sabe, repreender toda hora, está repreendendo, cansa. E se o homem de Deus não tiver cuidado, o cansaço derruba ele. Porque a Bíblia diz que ele cansou e sentou debaixo de um pé. E ficou lá sentado debaixo de uma sombra. Aí veio o falso profeta e diz, ei, também sou homem de Deus. Deus falou comigo, inclusive foi um anjo. E se eu não me engano foi Gabriel, Miguel, arcanjo. E mandou você voltar comigo. O que Deus falou, está falado. Ele falou para mim, olha a moral. Ele falou para mim, você voltar comigo, pode vir comigo. Deus não interferiu em nada. Deus interferiu em alguma coisa? Mas Deus ficou sabendo? Deus estava vendo? Estava. Porque tem hora que Deus não vai se meter lá para interferir o que você está ouvindo. Porque Deus já entendeu que você já ouviu o suficiente para saber o que é certo e o que é errado. A Bíblia diz que Deus só considerou, deixou ele ir. Aí ele foi, sentou, comeu, bebeu, encheu a barriga. Quando ele comeu o banquete montado pelo falso profeta, a Bíblia diz que o mesmo falso profeta se levanta agora em nome do Senhor. Eis que digo eu, que coisa de doido. Assim como tu foste rebelde, e não ouviste a palavra de Deus, e não voltaste pelo caminho que ele ordenou, mas pelo caminho que ele disse para você não voltar. Ele disse que você não podia comer, você comeu. Ele disse que você beber, você bebeu. Meu filho. Tem só um decretinho para você, qual? O teu cadáver não vai para o mesmo lugar dos teus pais. Isso é muito feio, isso é muito triste na cultura de Israel. Olha o que diz o texto, versículo 23. E havendo ele comido e bebido, abardou o seu jumento para o profeta que o fizera voltar. É o mesmo que foi lá e desviou, é o mesmo que monta o jumento para ele. Presta atenção nisso. Olha o versículo 24. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho. E o jumento estava parado junto a ele. E também o leão estava junto do cadáver. Traz essa cena na mente. O cara vai embora, depois de ouvir essa triste palavra. Um leão encontra com ele. O leão fala para ele, não vou te comer não, eu não como qualquer coisa. Eu não vou comer quem... Meu irmão, quem desobedece a Deus, nem comida de leão, nem baleia, que a baleia vomita. Dá nojo em baleia. Leão fala, comer isso? Eu vou matar porque ele mandou. O rei dos reis mandou. O rei da selva matar. Mas comer eu não como lixo. Matou e deixou lá. E falou, eu vou provar que não como, vou ficar aqui. E o jumento estava lá. E falou, também não como jumento. Negócio de 13 não é comigo. Não presta. Não comeu o jumento. Não comeu o homem. E a Bíblia diz que ele ficou lá quietinho esperando. Aí sabe o que aconteceu? Quem que chega? Vamos ler. Olha que lindo. Olha que lindo. Quando o profeta que fizeram ele voltar do caminho ouviu isso, e o homem de Deus, é o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor entregou ele ao leão, que o despedaçou e o matou. Mentira, não despedaçou nada, só matou.
é mentiroso. Segunda palavra que o Senhor lhe dissera. Olha só, versículo 33. Nem depois dessas coisas deixou Roboão o seu mau caminho, porém tornou a fazer dentre todos os povos os sacerdotes nos lugares altos. E a qualquer que queria consagrar a sacerdote nos lugares altos, ele consagrava. E isso lhe foi a causa do pecado da casa de Jeroboão, para destruí-lo e extingui-lo da face da terra. O homem de Deus, que teve a sua vida ceifada, porque deu mole, ele foi lá e profetizou contra Jeroboão, porque Jeroboão monta um altar e vai fazer tudo o contrário que Deus ensinava, ele vai fazer do jeito dele. Aí consagra um aqui, consagra outro ali, vai consagrando aquele monte. Porque ele quer popularidade, ele quer gente do lado dele. Mas tudo fora do propósito. Aí Deus não gosta. Deus fala, vai lá, homem de Deus, e fala para ele que tudo que ele botar a mão e tudo que sacrificar naquele altar, a partir de hoje, daqueles falsos profetas, eu não recebo nada e outro. Os ossos deles vão ser queimados no altar. Não foi eu que quis. É, isso aí. O cara era rei, irmão. E estava lá ungindo o sacerdote. O cara tinha unção, não tinha nada. Ele era político, ele queria ganhar fama. Sabe, que a pessoa que não tem nem para ela e quer dar para os outros. Sabe, nem para ela e quer ensinar para os outros. Aí estava lá fazendo aquilo e Deus olhou e falou, Deus, não gostei. Deus falou, não gostei. Ô homem de Deus, sim, vem cá. Eu vou usar você. Você vai lá e profetiza contra aquele altar. Mas vou te dar um conselho. Eu vou provar você. Vou ver se você está atento mesmo. Ó, você não pode comer e nem beber naquele lugar. E o caminho que você for, não volte por ele. Nem beba água. Nem entre em casa e coma. Ok? Ok. O cara fez tudo certinho. Mas ele deu mole. Aí com Deus não se brinca. Deus fez o quê? Botou um leão lá. O leão foi e matou. E aquilo tudo ali repercorreu a notícia. Todo mundo ficou sabendo. Inclusive Jeroboão. Aí nesse versículo 33 diz que mesmo depois disso, Jeroboão não está nem aí, quer nem saber. Quer dizer, presta atenção, o cara viu tudo acontecer. Viu acontecer com a mão dele. Em vez de se arrepender, não se arrependeu não. E o texto diz assim, olha só, nem depois dessas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Porém, ele tornou a fazer dentro de todos o povo os sacerdotes nos lugares altos. E qualquer que ele queria, consagrar a sacerdote nos lugares altos, ele fazia. E isso lhe foi a causa do pecado da casa de Jeroboão, para destruí-lo e extingui-lo da face da terra. Isso foi a causa. Se meter aonde não foi chamado. A causa dele foi se meter onde não foi chamado. E Deus não poupou ninguém. Porque a hora que Deus se levanta, meu irmão, operando Deus, olha só, 300 anos depois, morreu a história aí. Agora vamos lá para o futuro. 300 anos depois, fala para o irmão assim, 300 anos depois, em 2 Reis, no capítulo 23, agora passa aí de 1ª para 2 Reis, sai de 13, vai para 23 agora, melhor aí. No versículo 15, olha o que diz o versículo 15, diz assim, igualmente o altar que estava em Betel, o qual era feito por Jeroboão, 300 anos depois, Jeroboão aqui já não existia mais. 300 anos depois. Aqui está falando de um altar que era parecido com o que existia lá. Mas está dentro da profecia, 300 anos depois. E que era feito por Jeroboão, filho de Nabate, que fizera Israel pecar, esse altar e os altos que ele os derrubou. Queimando o alto, reduziu a pó, queimou a Azera. Versículo 16. E virando-se Josias, que agora esse Josias aqui é aquele que foi prometido ter nascido, lembra que o profeta, o homem de Deus, falou? Que vai nascer um da descendência de Davi, que era Josias, que ia cumprir a palavra que ele estava falando lá atrás. Que esse rei Josias chegaria, arrebentaria com os altares, destruiria tudo que Jeroboão fez, quebraria as estátuas de Azera, quebraria os de Baal, destruiria os altares que o Jeroboão fez lá atrás. 300 anos depois, o cara nasce, cresce e agora está quebrando tudo. Está destruindo tudo. Segunda profecia que foi dada acerca dele. Josias viu as sepulturas, olha só, versículo 16. Virando-se Josias, viu a sepultura que estava ali no monte e presta atenção, mandou tirar os ossos da sepultura e os queimou sobre o altar e assim o profanou,
conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus, que dissera estas coisas. Irmão, presta atenção, 300 anos depois, esse rapaz nasce, cresce, se torna rei, destrói tudo que estava errado, abre as sepulturas. Lembra que Deus falou? Que aquele que sacrificasse naquele altar, aqueles que fizessem aquilo, os seus ossos seriam queimados sobre o mesmo altar. O Josias chega agora e fala assim: de que essa sepultura? Fulano e ciclano, abre. Não, abre, pega os ossos. Essa sepultura, pega, vai pegando. Trouxe aquele monte de osso, botou em cima do altar e queimou, como dissera a palavra do Senhor pelo profeta de Deus, pelo homem de Deus. Olha só, as promessas de Deus sobre nossa vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, pode até parecer que está demorando, mas vai se cumprir todas elas em nome de Jesus. Se foi Deus que liberou e um homem de Deus que liberou, irmão, vai acontecer. Posso ouvir um amém? Deus é fiel. 300 anos depois, a palavra está se cumprindo. No verso 17, diz assim, isso mesmo, 17. Então perguntou: que monumento é esse que vejo aqui? Respondeu-lhes os homens da cidade: é a sepultura dos homens, do homem de Deus, que é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e que predisse todas essas coisas que você acabaram de fazer contra esses altares aqui em Betel. Ao que disse Josias: deixai estar aí, ninguém mexa nos seus ossos. E deixaram estar, pois, os seus ossos, juntamente com os ossos dos profetas que vieram de Samaria. Josias tirou também todas as casas de todos os altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Jerusalém tinham feito para provocarem o Senhor a ira. E lhes fez conforme todo aquilo que havia feito em Betel. Verso 20. E todos os sacerdotes dos altos que encontrou ali, ele os matou sobre os respectivos altares, onde também queimou os ossos de todos esses homens, depois voltou para Jerusalém. Esse Josias foi levantado somente para dar cumprimento à promessa de Deus, à palavra de Deus lá atrás. Ele vai descobrir, quem é esses ossos aí? De quem é essa sepultura? Essa aqui é a sepultura do homem de Deus que profetizou tudo isso que você está fazendo agora. Ah, é? É. Então deixa ele aí. Deixa ele aí. Porque a palavra diz que ele não pode ser sepultado junto com os pais. Vai ficar aí. Porque eu vim aqui para cumprir a palavra de Deus. E outra, tem algum sacerdote vivo aí ainda? Que está no mesmo ritmo aqui? Está fazendo a mesma coisa? Mesmo depois de tudo que viu, não mudou? Não. Pega todos eles. Traz. E trouxe. Mata. Mas é sacerdote? Mata. Joga em cima do altar agora. Taca fogo, queima. Eu quero ver os ossos queimar. E queimar osso não é fácil. Ele fez tudo conforme a palavra de Deus tinha sido dita. Aí, pode deixar que vai acabar bem o negócio, tá? Para você não ficar preocupado. Pode ficar tranquilo. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Já no Novo Testamento aqui, já estou acabando aqui, diz assim, versículo 17. Respondeu-lhe o Senhor: bem está, servo bom, porque no mínimo fosse fiel, sobre 10 cidades terá autoridade. Deus está dizendo aqui que quem é fiel no pouquinho, Deus entrega 10 cidades para ele. O que Deus está dizendo aqui através desse texto? Que a fidelidade é que importa para Deus. Não é a quantidade, irmãos. Tem gente que se empolga com multidão, se empolga com coisas grandes, mas negligencia no principal, que é a fidelidade a Deus. Eu repito uma palavra que eu ouvi há muitos anos atrás num congresso que eu fui. Eu tomei para mim aquela palavra e falei, eu também quero isso para mim. O quê? Entre ter uma igreja grande e uma grande igreja, eu prefiro uma grande igreja. Porque tem gente que prefere uma igreja grande, eu prefiro uma grande igreja.
Porque o que vai entrar no céu é uma grande igreja e não uma igreja grande. E você deve fazer parte dessa grande igreja. Porque o que empolga o coração de Deus, que move o coração de Deus, é uma grande igreja e não uma igreja grande. Deus ama a fidelidade, Deus ama a integridade, Deus ama aquele que ama a palavra dele, aquele que não negocia. Você percebeu nesse texto desde o início, Deus não negocia a palavra dele com ninguém, irmão. E Deus escolhe, sabe, ele pega e faz, eu quero você vai ministrar minha palavra, você vai fazer o que eu estou te pedindo, mas cuidado que vai ter muita gente querendo roubar a tua fé. Tem muita gente querendo interromper os seus projetos. Tem muita gente querendo atrapalhar você, querendo fazer você desobedecer a palavra de Deus, e outra, usando a palavra de Deus, que é o pior. Eu também sou profeta. Deus também fala comigo. Você tem que ter muito cuidado nisso. Você tem que ser fiel à voz que Deus falou com você. Posso ouvir um amém? Olha o que diz aqui. Quero terminar. Eu vou passar. Eu quero concluir. O homem de Deus e o profeta velho. Vou ler agora para a gente encerrar. As igrejas evangélicas atuais estão cheias de pessoas que um dia foram cheias do Espírito Santo. E com o passar do tempo, foram se esfriando. E entrando num espírito de comodismo. Ou seja, pessoas que não são mais aquelas fervorosas que eram no passado. Pessoas que não são mais ofertas vivas por amor a Deus. Pessoas que não fazem mais a obra de Deus como fazia lá no início da sua fé. E isso é o mesmo que aconteceu lá com o profeta que envelheceu, descrito no capítulo de 1 Reis, capítulo 13, onde nós lemos aí. No versículo 25 do capítulo 13, logo diz assim: logo veremos a astúcia do homem, que sem sombra de dúvidas podemos afirmar que durante o seu reinado ele deixou-se influenciar, ele deixou de se influenciar pelo egoísmo e orgulho. Está falando de Jeroboão. Pelo egoísmo, pelo orgulho, prepotência, e passou a tomar atitudes contrárias aos mandamentos do Senhor, quando ele começou a ungir pessoas, honrar pessoas. Porque a unção desse rei sobre aqueles caras, colocar como sacerdotes, era dando honra àquelas pessoas. Porque ser sacerdote naquela época era uma honra muito grande, como é hoje. Só que está em baixa, né? A imagem sacerdotal está em baixa, porque os falsos estão se vendendo. E o Absalão lá, o Jeroboão, ele honrava as pessoas. Estava dando honra, dando títulos, ungindo todo mundo, levantando todo mundo. Ganhando popularidade. Mas por que ele estava fazendo isso? Porque o orgulho tomou ele. A prepotência tomou ele. A ambição tomou ele. E aí ele começou a fazer tudo contrário à vontade de Deus. Esse homem se chamava Jeroboão e foi conclamado a rei logo após a morte de Salomão. Com receio que o povo de Israel deixasse ele sozinho e fosse até Jerusalém para adorar o Senhor, o Deus que Roboão, seu irmão, servia. Ele entrou na disputa com o irmão dele. O irmão dele está lá em Judá adorando Deus. E ele está aqui, em Betel. Aí o povo começava a ir para Jerusalém para adorar a Deus. Aí o que ele fez? Não, vou montar uma igreja aqui para eles. Como é que você quer que a igreja seja? Parede preta? Eu vou pintar a parede preta, pronto. Para você ficar aqui. Ah, você gosta de teclado, medley? Você gosta de que mais? Aquele que faz movie, né? Sei lá o nome daquilo. É bomba de fumaça? Eu vou botar para você. Fumaça colorida? Eu vou pôr para você. Você quer essas luzes coloridas? Eu vou pôr para você. Você fica aqui, não vai para outra igreja não, fica aqui. Ah, você quer ser ungido a rei, sacerdote? Vou te ungir domingo. Domingo tem derramamento aqui de sacerdócio.
desde que você fique. Ah, você não está dando dízimo, o pastor não está falando nada? Fica à vontade, fica aqui. Aqui não precisa nem dar dízimo. Fica aqui. Ah, você veio enviado lá de fora e quer continuar como enviado? Continua, pode ficar. Não se esforça para mudar, não. Está tomando e ainda continua? Continua. Tomou a ceia, se batizou e está aí fazendo tudo errado? Continua, desde que fique aqui. Era isso que a Bíblia diz, depois você leia isso aí. Era isso que Jeroboão estava fazendo em Israel. Fazendo culto para Azera, que era o culto de prostituição. Fazendo culto para Baal, Beuzebu, Leviatã, Starote, Neustã, queimando incensos. Fazia culto todo dia, irmão, do jeito que o povo queria. Porque ele não queria que o povo fosse embora. Igualzinho Saul. No dia que Saul seria ordenado a rei por Deus e o reino dele ser confirmado, ele sacrificou contra a vontade de Deus. Quando ele termina de sacrificar, o Samuel chega e fala: o que você acabou de fazer? Não, eu via que você estava demorando a voltar e o povo estava indo embora de mim, resolvi sacrificar. Aí ele falou: cometeu-se uma grande loucura, porque hoje certamente Deus confirmaria o seu trono para sempre, mas ele manda dizer para você que você está rejeitado, porque ele levantou um outro, segundo o coração dele, fiel a ele. Sabe aquela hora que Deus está provando você, está tirando todo mundo de perto de você? Sabe aqueles amigos que você acha que é amigo, que vai começando a te deixar, vai virando seu inimigo? Aquele que comia na sua mesa, na desgraça, e depois ele acha que é alguma coisa, ele começa, sabe, virar as costas para você, passa na rua, nem te cumprimenta. A sua casa começa a ficar vazia. Quando tinha churrasco, estava todo mundo lá. Agora Deus está provando para você quem são os seus. Sabe quando você sente que você está ficando sozinho, você fala: nossa, está todo mundo me deixando. Será que eu estou feio? Será que eu engordei? Será que eu... O que está vendo? Será que foi ruga? O que está vendo? É Deus falando assim: eu vou mostrar para você quem são eles. Sim ou não? Aí, o que a pessoa faz? O que o natural a pessoa faz? Não vai embora, não fica. Você quer que eu faça o que para você? Você quer que eu deite, você pisar em cima? Eu deito, pisa. Você quer que eu consagre o bebê reborn? Eu consagro também. Traz que eu vou batizar e vou apresentar. Ah, você quer continuar com 10, 20? Continua com 5 maridos e diz que esse outro também que não é seu, também fica com ele também. É isso aqui que o Saul queria. Era isso que Jeroboão estava fazendo. Mas lá em Judá tinha o Roboão, o que não negociava. Aí você imagina, todo esse povo nessa igreja aqui, e lá naquela igrejinha não tinha quase ninguém. Aí Deus ficou irado. Deus falou: cara, tá todo mundo indo para lá. O homem de Deus, sim, vai lá. Não, mas lá tem profeta. Não, tá envelhecido. Aqui lá não tá com nada não. Aqui lá se acomodou. Vai você lá. Vai lá e profetiza contra aquela igreja. Diga lá que tudo que se levantar lá é rebelde. Vai morrer todos eles e os ossos vão ser queimados. Que dia, Senhor? Não interessa o dia. Vai lá e faz o que eu estou falando. Cumprimento é comigo. E outra, não pensa que você está sendo levantado como homem de Deus, que é melhor do que o profeta que envelheceu lá. Cuidado para não se envelhecer também. Cuidado para não dar mole. Se chega lá dizendo: eu sou homem de Deus, vai, não vigia não. É aquele que persevera até o fim. Tem muita gente, irmão, que foi até aqui. Na hora que Deus põe a prova, ele se esborracha. Olha só. Você é forte. Muito forte. Alô? Olha o que diz aqui. Essas atitudes de Jeroboão causaram indignação ao próprio Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, pois isso ele fez com que o povo deixasse de adorar a Deus e todas as coisas de Deus, e passasse agora a adorar bezerros de ouro e satisfazer as suas próprias vontades pecaminosas, mesmo contradizendo com a vontade de Deus. Vendo essas aberrações que provocaram em Deus a indignação,
por Jeroboão, Deus enviou o seu servo, cheio de unção, cheio de autoridade, para que acabasse com aquelas práticas malignas do povo. E por sua vez, foram ocasionadas pelo próprio Jeroboão. No dia 15 de agosto daquele mesmo ano, todos estavam ali reunidos diante daquele bezerro de ouro, dentro daquele santuário criado pelo Jeroboão, que ele fez as suas ofertas. Olha como é forte. Para sacrificar a esses deuses. Deus enviou o servo seu até lá, para profetizar contra aquele altar, para que ele fosse destruído, a fim de que a ira de Deus se acendesse sobre aquele lugar e tudo fosse extinto. Foi justamente isso que aconteceu. Quando estavam no meio da cerimônia de adoração ao bezerro de ouro, chega o homem de Deus e ele profetiza contra o altar, o qual clamou dizendo que aquele altar seria destruído. Quando o homem de Deus acaba de falar tais palavras, imediatamente Jeroboão levantou sua mão contra ele e ordenou que os soldados o prendessem. Nesse mesmo tempo, nessa mesma hora, a mão desse rei se secou e Deus operou um milagre através do sacerdote, quando o Jeroboão clamou a ele dizendo: peça a Deus que volte as minhas mãos, por favor. Naquele mesmo dia, Deus provou a Jeroboão e a todo aquele povo que ali estava que aquele servo era de fato um homem de Deus e que tinha ido ali a ordem de Deus. E de repente o altar se fendeu e as cinzas caíram no chão, de acordo com a palavra dele, profetizada pelo homem de Deus que ele tinha enviado. Vendo todos esses acontecimentos feitos através do poder de Deus, principalmente percebendo que a sua mão estava totalmente seca, imobilizada, ele implora para que o homem de Deus intercedesse junto a Deus por ele. Observemos aqui que o homem de Deus orou em favor de Jeroboão e a mão dele voltou como ser antes. Por que isso aconteceu? Ora, foi para provar para todo o povo, principalmente para Jeroboão, que Deus era com aquele homem. Ou seja, para que ficasse confirmado que quando uma pessoa é realmente serva de Deus, o que ele diz, Deus faz. Ali foi demonstrada a grandeza e o poder de Deus e o seu nome foi glorificado diante de todo aquele povo. A prova é tão grande que Deus era com aquele homem de Deus, que o próprio Jeroboão, quando viu a manifestação do poder de Deus naquele lugar, e principalmente na sua própria vida, que teve a sua mão curada, logo em seguida ele implorou para que o homem de Deus ficasse ali, jantasse com ele, comesse com ele, morasse com ele, que ele faria ele participante de toda a sua glória. E seria recompensado financeiramente. Mas o homem de Deus, porém, disse: ainda que me desse metade da tua casa, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar, porque assim me falou o Senhor, pela sua palavra. Não comerás pão, nem beberás águas, e nem voltará pelo mesmo caminho. Essa proposta foi apresentada pelo próprio Satanás, pois aquele homem, Jeroboão, representava o próprio mal em pessoa, como já citamos aqui. Com certeza, o homem de Deus não aceitou aquelas sugestões satânicas, pois ele havia recebido de Deus uma direção, uma ordem, para que não pudesse quebrar. Nem comer pão, nem beber água, nem ficar naquele lugar. Até aquele momento, o homem de Deus que andava com Deus em espírito e vivia pela fé, ou seja, estava em comunhão plena na obediência e nos preceitos de Deus. Por isso ele era usado por Deus e não aceitou nenhuma proposta de Jeroboão. E por consequentemente, ele foi embora e no seu caminho por onde ele viera. E quando o homem de Deus ia retornando para sua casa, depois de ter sido muito usado por Deus, fazendo tantas coisas grandes em Jerusalém e perto de Jeroboão, como ali o altar que se fendeu e todo o povo ali ouviu, no meio do caminho, ele resolveu parar para descansar um pouco. No meio, parou e descansou. A Bíblia diz que naquela mesma cidade morava também um profeta velho, que, em outras palavras, queria dizer, uma pessoa que no passado foi muito usada por Deus, mas também parou e descansou. Com o passar do tempo, ele foi esfriando, foi deixando a malícia entrar no seu coração, dominou sua mente completamente, e agora estava usando o nome de Deus. Juntamente com o orgulho,
cada vez mais, muitas pessoas têm se enfraquecido na fé e se afastado de Deus e dos seus caminhos. Um profeta velho é aquela pessoa que, por mais antiga que ela seja na igreja, ela acha que sabe mais do que qualquer um outro e não aceita mais ensinamentos e muito menos, tão pouco, ser repreendida por ninguém. Naquela mesma cidade que morava esse profeta velho, que um dia foi um profeta de Deus, movido pela inveja agora, quando soube dos acontecimentos, principalmente dos sinais que Deus fizera através daquele homem de Deus na vida de Jeroboão, imediatamente ele mandou aparelhar o seu jumento e foi de encontro a esse homem de Deus. Nós olhamos aí que ele foi e conseguiu. E montando no seu cavalo, foi até o homem de Deus e o encontrou debaixo de uma árvore e disse para ele que ele também era homem de Deus e que Deus o mandou até ali para fazer ele voltar para comer e morar e pousar na sua casa. A partir de então, esse profeta velho passou a persuadir o homem de Deus para que ele desobedecesse o próprio Deus, que havia lhe dado uma ordem que ele não podia parar em lugar nenhum, nem comer em lugar nenhum. Sabe aquela pessoa que fica o tempo todo no seu ouvido falando coisas para tirar a sua fé, a fim de te provar que ela também é uma pessoa de Deus e que não somente você é? Assim era esse profeta velho. Ele não aceitou os argumentos do homem de Deus e insistiu tanto para que ele voltasse, para desobedecer a ordem de Deus, que passou a contar mentira para ele, para desistir de sua trajetória. E uma vez por todas, a vida espiritual e, por consequentemente, material do homem de Deus foi afetada. Ele chegou a ponto de dizer que também ele era um homem de Deus e que havia falado para ele. Observe que no final do versículo a Bíblia deixa bem claro que esse profeta mentiu. Vamos meditar um pouco até aqui e entender qual era o interesse desse profeta velho em levar o homem de Deus para sua casa, para comer do seu pão e beber da sua água. Medita aí e tenta entender o porquê que ele fez isso. Quantas pessoas necessitadas havia naquela cidade que talvez almejava comer um pedaço de pão desse profeta velho, que não foi alimentada por ele? Veja isso com clareza ou com certeza, que foi a artimanha que o diabo lançou para derrubar o homem de Deus. Lembra de Judas? Quando Jesus recebe a honra daquela Maria Madalena? O Judas fala, para que esse desperdício? Podia ter pegado esse dinheiro e dividir com os pobres, comprar comida para os pobres. Aí o texto diz assim, ele falava isso não porque queria cuidar dos pobres, mas porque ele era ambicioso e ladrão e tinha a mão no saco de dinheiro. Já viu aquelas pessoas que vêm cheias de humildade, cheias de projetos sociais, mas no fundo, não quer isso. A verdade é que, movido pela inveja, porque Deus não mais o usava, e ele se tornara um profeta velho, ele queria agora arrumar um jeito de derrubar o homem de Deus. Já viu aquelas pessoas que até era usada por Deus, sabe? Até Deus tinha projetos. Deus deu dons, Deus deu talento, Deus deu oportunidade, mas sabe, está cansado? Sabe, estou cansado, hoje eu não vou nada. Ah, estou cansado. Então senta debaixo de uma árvore e espera a morte chegar. Aí quando vê Deus levantando outro, ou outros, sendo usado, aí vem a inveja. Em vez de vir um arrependimento e fazer o caminho de volta, que a Bíblia diz, lembra onde você caiu? Volta lá e volta a praticar as primeiras obras. Não, vem a inveja. E aí começa a querer derrubar quem está fazendo. O pior que quem está fazendo dá ouvido para essas críticas. Eu gostei da palavra que o Leonardo pregou na quarta-feira, que ele disse, olha, lembra da profecia lá da parábola, que o homem que saiu procurando um grande campo de tesouro, e ele encontra um campo, encontra um tesouro dentro do campo, ele vende tudo que tinha e compra aquele tesouro, aquele campo que tinha um tesouro. Aí Jesus diz, assim é o reino de Deus. O que ele está dizendo, irmão? Quem aqui já encontrou o reino de Deus? Quem aqui já encontrou que Jesus é a melhor solução da vida, a melhor coisa da vida? Quem aqui já encontrou? Então você já tem ele.
Quem aqui, sabe, tem a certeza de que Jesus vai te salvar você e toda a sua casa? Quem é que tem a certeza? Deus vai fazer. Sim ou não? Você crê nisso? Está na palavra. Então, não, vai para o irmão do Deus, você já está no campo, que tem um grande tesouro. A profecia sobre a sua casa já existe, sim ou não? Aí, um filho do cão lá fora, aí ele até citou o nome do lugar, nem sei se foi onde, qual foi a rua que ele usou. Acho que foi 26, né? Mas para não falar... vamos falar Sertão. Não, Sertão também não fica pesado. Vai falar que eu estou falando, fala da 26. Inventa um número. A rua 130, ponto, aqui não tem, então vai lá. Aí um cara lá na rua 130 fala assim: ei, seu feioso, seu crente falso, seu metido. Aí, meu irmão, você vai dar ouvido para esse lixo que está lá? Você já está dentro do campo. Você já está dentro da bênção. Aí deixa a carruagem latir lá, o cachorro, e vai embora. E não sai do lugar que Deus colocou você. Posso ouvir um amém? Sabe o que é isso? É aquelas pessoas, sabe, que fica dando ouvido à crítica, fica dando ouvido à fofoca. Você sabia que fulano falou? É mesmo? Falou mesmo? O que ele falou? Peraí, eu vou lá contigo. É Rua 103? Então vamos lá, na sua Rua 103. Sai do campo, sai da bênção, irmão. E sai da bênção e vai lá. Sem raiz. Isso, sem raiz. O Tiago Brunet fala uma coisa tremenda. A fofoca sempre vai morrer no ouvido de um homem e de uma mulher sábia. E eu estou pregando para homens e mulheres sábios aqui. Jovens sábios. Sabe quando chegar no seu ouvido, irmão, ô profeta velho, sai fora. Eu ainda continuo sendo homem de Deus. Porque senão, irmão, você fica envelhecido também. Você começa a se envelhecer. Aí logo vem o quê? Cansaço. Aí senta debaixo do pé de árvore. Aí vem o leão e pega. Esse leão fica meio estranho, esse leão, esquece. Esquece do leão, por favor, vamos voltar aqui. A resposta é o seguinte: observe que o profeta velho também morava naquela mesma cidade e Deus não usou ele para fazer obra alguma. Por que isso? A resposta é porque o profeta velho aceitava aquelas práticas de Jeroboão, ou seja, mesmo ele já sendo um profeta naquele lugar, enviado para aquele lugar, esqueceu para que foi chamado. Ele ficava ali inerte àqueles acontecimentos. Era conveniente para ele. Na sua omissão, ele se achava alguma coisa, mas não de fato era. O fato de Deus enviar outra pessoa para fazer a obra que ele era para ir fazer, fez com que ele se levantasse e mentisse em nome de Deus e distraísse e tirasse do caminho aquele que tinha sido enviado por Deus. Deus havia dado uma direção para o seu servo. Ele não podia parar em lugar nenhum, não podia comer e nem beber em lugar nenhum. Ele tinha convicções disso, tanto é que ele declarou isso diante do rei, declarou diante desse profeta velho. Mas que provas melhores que ele ainda queria ou deveria ter, dadas por Deus lá no altar de Betel, na mão do rei que se secou, ele orou e a mão voltou? Que prova mais ele queria que Deus estava com ele? Tinha que seguir em frente, voltar para a sua jornada e ser feliz. Acredito que no início de sua desgraça foi quando ele parou no meio do caminho para descansar. Quando a pessoa para, aí vem as provações da fé. Logo aparecem as aves de rapina. Por esse motivo, não é inteligente uma pessoa parar no meio da fé, achando que está cansada ou que já fez demais. Se ele tivesse ido em frente, sem parar, não teria sido alcançado pelo profeta velho. E por sua vez, não teria ouvido aquela voz que ele falou. Assim acontece hoje em dia, quando paramos para ouvir certas pessoas que ficam o tempo todo criticando, jogando dúvidas, palavras maliciosas, que só servem para derrubar. Com certeza, cedo ou tarde, a queda será certa. O homem de Deus voltou e foi até aquela casa do profeta velho, comeu e bebeu água, fazendo tudo aquilo que Deus não ordenara. No verso 19, então, diz isso. Estando ele mesmo ali na mesa, comendo e bebendo, na mesa de quem o convidou. Depois dele comer, depois dele beber, o homem, profeta velho, conseguiu objetivo ser feito. Era destruir a vida espiritual, material e financeira
do homem de Deus. O profeta velho logo se despediu dele e o fez voltar montado no seu jumento para seguir o seu destino. Mais adiante, o homem de Deus foi assassinado por um leão, fazendo cumprir-se a palavra de Deus que fora anunciada pelo profeta velho. Veja, enfim, o trágico fim desse homem de Deus. Ele foi enviado para resolver um problema e acabou atraído para si mesmo em uma enorme desgraça. Ele foi muito usado por Deus, fazendo acontecer todos aqueles milagres, aquelas coisas. Mas deixou-se levar pelas palavras de um profeta incansado, profeta velho, ocasionando-se na sua morte espiritual, morte física. Assim, o homem de Deus foi assassinado pelo leão. Logo as pessoas foram ver o seu cadáver. Perceba, tenha notícia, ou traga notícia na mente. Quando as pessoas souberam que aquele homem tinha morrido por um leão, foram até ele, uma grande multidão de pessoas, porque existem pessoas lá fora torcendo para a sua desgraça, provocada exclusivamente por um profeta velho. Este homem de Deus ouviu o profeta velho e teve seu fim, sentenciado por esse profeta. A Bíblia afirma que naquela ocasião estavam parados ali ao lado dele o leão, o corpo do homem morto, um jumento. E isso é incrível. O leão não despedaçou nem o corpo do homem, nem o corpo do jumento. Só pode ter sido um milagre de Deus, com certeza. Um leão, um jumento ao lado, sem acontecer nada. Somente o homem, somente o morto, sem que fosse dilacerado. Logo, que leão é esse? Esse leão foi enviado para quem? Por quem? Se naquela região não tem leão. Lógico que o leão foi enviado por Deus para cumprir uma palavra. Ele ficou ali parado, sem fazer nada, só olhando. Quando passava o povo, olhava aquele leão de longe, via aquela cena, ficavam perplexos. E eu quero terminar em 1 Pedro 2 para falar para você quem é esse leão. 1 Pedro 2. No verso 4, diz assim: cheguemos, pois, para ele, que é uma pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus ela foi eleita e preciosa. Agora vós também, como pedras vivas, sois edificado casa sacerdotal, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião uma pedra principal de esquina, eleita e preciosa. Quem nela crê não será confundido. Sim, para vós que credes, ela é muito preciosa, mas para aqueles rebeldes, essa pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra de esquina. Ela será uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo para todos aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente para com aquilo que foram destinados. A pedra eleita, rejeitada por homens, mas eleita por Deus, é Jesus Cristo. E ele deu uma ordem para todos nós. Somos sacerdócios santos, povos eleitos, escolhidos por Deus para anunciar a palavra. Ser fiel à palavra. Ele está dizendo que essa pedra, rejeitada por muitos, eleita por Deus, ela é pedra viva, preciosa para aqueles que obedecem à palavra, mas para os rebeldes, ela é uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Eu não sei se você tem percebido, todas as pessoas que têm tropeçado na palavra têm se tornado escândalo. Tem tido as suas vidas ceifadas, suas igrejas destruídas, os seus ministérios apagados, ministérios grandes, ministérios famosos que alcançaram o Brasil e o mundo,
tiveram seus pastores mortos, suas famílias destruídas, se tornaram escândalos, pedra de tropeço, rocha de escândalo. Por quê? Porque desobedeceram o principal objetivo da palavra. Deus está dizendo nessa noite que Jesus é a nossa pedra preciosa, eleita, rejeitada pelos homens, mas amada por Deus. E essa mesma pedra nos chamou para ser sacerdócios santos, pessoas santas, irrepreensíveis, pronto para anunciar a palavra dele. Mas essa mesma pedra, ela pode se tornar uma pedra de escândalo, uma rocha de tropeço para aqueles desobedientes e rebeldes a essa palavra. Eu convido você a se colocar de pé em nome de Jesus. Eu sei que não é um discurso muito bonito de se ouvir, mas é um discurso que provoca mudança. Eu tenho que provocar mudança, ou pelo menos esse é o propósito. Quando o profeta de Deus, o homem de Deus foi naquela cidade, não foi para condenar, foi para dar uma palavra e dizer, olha, Deus está mandando dizer que não está se agradando, Jeroboão, do que está sendo feito aqui. E ele está dizendo que se continuar, ele vai destruir esse altar, vai queimar os ossos de todos aqueles que sacrificaram nesse altar. Ele vai queimar os ossos. E quem for rebelde à palavra dele, não será enterrado na sepultura dos pais. Quer dizer, não terá história. Deus, ele está dizendo nessa noite que ele quer renovo, aleluia. Ele quer arrependimento, ele quer que você se volte para a palavra dele. Ame essa palavra em nome de Jesus, ame essa palavra. A palavra dele diz que o filho que ele repreende, o filho que ele corrige, o filho que ele exorta, o filho que ele chama atenção, porque ele ainda ama. Ele ainda ama e diz que quer ver bem esse filho. Tem muita gente que repreendido, ele se fecha, repreendido, ele se revolta, repreendido, ele abre mão. E Deus está falando, não, eu não te chamei para você abrir mão, eu chamei para você ser perseverante, eu chamei para você amar a palavra, eu chamei você para fazer o que foi pedido para ser feito. Fazer a obra de Deus cansa, fazer a obra de Deus desanima. Mas você não pode parar, você não pode desanimar, você não pode sentar, você não pode nem cochilar, irmão, porque o inimigo está louco para ver destruído. Tem uma multidão lá fora torcendo para ver sua queda, para ver a queda da sua família, para ver sua vida desgraçada. Mas Deus está aqui dizendo para você que a última palavra sobre a sua vida é a palavra de Deus, sobre a sua família é a palavra de Deus. Ele é contigo, Ele é comigo, Ele é com todos nós que aqui estamos em nome de Jesus. Se você crê que Ele é contigo, manifeste também em nome de Jesus. Diga para ele, eu também estou aqui, Senhor. Eu quero viver a tua palavra, Senhor. Eu quero viver a tua palavra, Senhor. Enquanto esse hino vai ser feito, irmãos, eu quero convidar você, sim, em algum ponto, porque eu quero te fazer uma pergunta. Quem é você nessa história? Você é um profeta que envelheceu, que está usando o nome de Deus sem que Deus tenha falado para você usar o nome dele? Só para ter pessoas do seu lado? Você é o tipo de pessoa que gosta de falar para as pessoas aquilo que ela gosta de ouvir? Ou você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que está disposto a não negociar com ouro, com prata de rei nenhum? Ou você é um profeta que é homem de Deus, mulher de Deus, mas por um prato de comida tem negociado, só porque alguém disse, eu também sou de Deus? Será que você é uma das pessoas que recebeu uma direção de Deus, recebeu uma direção do Senhor, e já negociou essa direção, já não sabe para onde vai mais? Ah, pastor, mas fulano disse que Deus falou. Não, Deus não falou nada. O que Deus falou, já falou com você. Deus já te deu uma ordem, Deus já te deu uma palavra, Deus já liberou no seu coração o que Ele quer de você. Ei, lembra onde você caiu? Volta. Pastor, onde que eu caí? Quando você se sentiu cansado, quando você achou que estava fazendo demais, quando você resolveu parar no meio do caminho. Aleluia. O que você está fazendo no ministério que Deus te entregou? O que você está fazendo da unção que Deus colocou sobre a sua vida? O que você está fazendo daquilo que Deus pediu para você fazer? Ou está por aí ouvindo vozes de profetas envelhecidos, homens e mulheres envelhecidas?
Deus está chamando aqui hoje para dizer para você o seguinte: haja como o profeta Isaías fez. Ele diz assim: olha, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, Senhor. Se for preciso ser cerrado no meio, eu vou ser cerrado, mas eu não negocio a tua palavra. Aleluia. Não se satisfaça com banquetes de Jeroboão. Venha para Roboão, venha para Jerusalém, venha adorar, venha glorificar o nome dele. Se renda hoje, nessa noite, entrega a sua vida para Jesus. Chega de dizer não. Aleluia. Para de resistir à palavra de Deus, para de resistir ao chamado. Volta hoje para Jesus. Ei, se você está manchado, tem batismo mês que vem. Tem batismo mês que vem. Você vai ser batizado, vai ser apagado dessas manchas. A sua vida vai ficar limpinha de novo. Você tem que ser sem mancha. Ah, pastor, eu estou enrugado, mas Deus está derramando uma unção de renovo aqui hoje, está dando uma unção de renovo aqui hoje. Se você quer, se você deseja, se você sente, vem aqui, nós vamos cantar junto, nós vamos adorar junto, nós vamos ungir, vamos orar você aqui na frente. Vem aqui, diga para ele: Senhor, eu quero um renovo, Senhor, eu quero começar do zero, eu vou começar de novo. Eu fecho meus ouvidos para os profetas velhos e abro meu coração para o Senhor, meu Deus.